Gente, hoje a conversa é assim, é histórica, sabe? Porque eu vou falar sobre a Zuzu Angel, que hoje seria assim um exemplo de empreendedorismo feminino, de empoderamento feminino, de ativismo, de vestir a bandeira do Brasil no melhor sentido da palavra. E eu vou ter comigo aqui uma colega de jornalismo, a Hildegard Angel, que é filha da Zuzu e que, desde sua morte nos anos 70, a Hilde cuida deste patrimônio deixado, que é a Zuzu. Oi, tá boa, Lívia? Que prazer. Escuta, Hilde, prazer, viu? Que bom que você está aqui com a gente hoje para contar um pouco dessa história que a gente conhece tão pouco e que as Pô, pessoas não, assim, em geral, o Brasil e o brasileiro e a moda brasileira não tem muito boa memória. E eu dei recentemente um curso no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e quando eu falei da Zuzu, eu senti que houve uma certa surpresa ali, sabe? Uma coisa meio inédita. Falei, então a gente precisa contar essa história, né, Hilde? Porque é uma história tão forte em vários sentidos, né? No sentido político, no sentido da moda. Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua mãe, né? E desse legado que ela deixou. Lívia, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Muito. Porque a história tem que ser lembrada o tempo todo. A cada geração. Então, você pensa que você faz uma série de eventos, exposições e palestras e cursos, mas vem uma nova geração que precisa dessa informação. Então, a história tem que ser repetida, repetida infinitamente. A Zuzu Angel era uma mineira que veio de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e tinha uns filhos pequenos para criar e com uma grande habilidade para a costura. Desde jovem, ela fazia os vestidos das primas, das amigas, ela fazia chapéu, ela fazia qualquer coisa. Ela tinha uma imaginação enorme e gostava de criar. Quando ela veio para o Rio, era a época de Juscelino Kubitschek, e o Rio de Janeiro estava cheio de mineiros. Muitos mineiros amigos dela, muitas amigas dela, Já e casada? Ela já estava casada? Ela já veio casada ou não? ela veio casada. Não, ela veio casada, mas ele teve que viajar para fazer o trabalho dele, meu pai, que ele era representante da Baixada Americana, comprando cristal para a guerra, cristal de rocha. É interessante isso, né? E foi assim que ele conheceu minha mãe. Ele foi no representante de cristal de rocha em Belo Horizonte, num subsolo, as amostras todas em prateleiras, e esse representante era o meu tio, tio de mamãe. E mamãe foi na porta, viu meu pai, que era um americano muito bonito, e na época as mocinhas todas sonhavam com os americanos, e ele realmente parecia um galã, e ela voltou para o quarto das primas e falou: Olha, tem um americano lá na sala, eu vou casar com ele. E Isso, casou. Isso foi no início dos anos 40. ah, A mãe era de 1921 e o meu pai de 1920. Então, isso deve ter sido
ano 40 ou 43, 39, eu estou vendo aqui, 43. 43, né? Eles Então, casaram. eles casaram e meu irmão nasceu em 45. Então, eles casaram e depois do casamento foram para a Bahia. Primeiro ela ficou no Rio um tempo, esperando ele retornar de viagens, e depois eles foram para a Bahia, onde nasceu meu irmão, o E Stuart. você nasceu aonde? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Porque E o isso Stuart era o mais velho, né? era o mais velho. Eu sou a caçula dos três. E ele e a Bahia foi uma coisa muito importante na vida de Zuzu, porque ela influenciou a sua vida, ela fez amizades importantes na Bahia, que foram para a vida inteira, e ela também ficou muito encantada com a beleza das baianas, daquele sincretismo religioso, dos turbantes. Tudo isso realmente veio influenciar mais tarde o trabalho dela com muita força, com muita força. E também uma apaixonada pelas raízes de Minas Gerais, os tropeiros, o interior de Minas, apesar dela ter sido criada, já um pouquinho crescida, em Belo Horizonte, mas ela trazia aquele apelo da cidade de Curvelo dentro dela. No Rio de Janeiro, ela precisou costurar, porque ela começou a ajudar a dona Sara Kubitschek, nesse grupo de mineiras, a fazer roupas para as jovens da obra social da Dona Sara. E elas todas eram amigas, todas costuravam para a obra de Dona Sara. Vamos Mas falar as que, para quem não sabe, né? Dona Sara, mulher de Juscelino Kubitschek, primeira-dama do Brasil. Isso. E que era uma primeira-dama muito ativa, ela liderava comitês femininos, que foi um dos motivos da vitória do Juscelino, foram os comitês femininos de Dona Sara. E esses comitês, então, ajudavam nas pioneiras sociais. Só que a Zuzu costurava rápido e as outras eram um pouquinho sem jeito, preguiçosas. E a Zuzu, elas contratavam a Zuzu para fazer a roupa das pioneiras para elas. Aí ela, nessa história de costurar para as amigas as roupas, porque ela fazia a cota dela e depois tinha que fazer as das amigas. E isso ela viu que esse era o recurso que ela tinha para reforçar o orçamento, porque eles eram um casal jovem, meu pai lutando muito, viajando muito. Isso também para ela era bom, porque ela tinha esse elan criativo fortíssimo. Né? A partir disso, ela lançou uma etiqueta de saias, Zuzu Saias. Por E que você acha tudo que ela só saia no começo, Hilde? porque usava-se muita saia e blusa nos anos 50. Hum. Usavam muita saia e blusa. As blusas de cambré de linho, com golas duplas, golas altas, era uma tendência. E as saias balonê, enfeitadas com galões, as saias também eram uma tendência forte na época, as saias rodadas, franzidas, e ela fazia as saias. E também fazia as blusas. E tudo isso em casa, Lília, tudo em casa. E ela, para ter esse ateliê em casa, o nosso apartamento era um prédio muito agradável na rua Barão da Torre, mas era um apartamento de 2 quartos. E eram 3 filhos, era um térreo. Então, nós dormíamos em beliche. E de dia, a costureira trabalhava no nosso quarto. E nós íamos para o colégio. E ela transformou o quarto do casal num ateliê de costura. Assim, ela se tornou uma estilista. No início falava-se figurinista, ou Ou costureira. costureira, ou costureira. Os franceses usavam o termo costureiro, né? Mas aqui no Brasil a costureira era vista, era um rótulo que apequenava a profissional, porque a artesã era assim desprezada, era considerado o segundo grupo.
Então, você, para ser criativo, considerado, ou você, na década de 50, foram as modistas, e depois, na década de 60, passaram a ser os figurinistas. Depois é que Uma vieram os coisa, estilistas. uma coisa que me chama a atenção é que, naquele momento, a moda ainda estava muito voltada para a influência europeia, francesa, basicamente, né? E a Zuzu vem com uma pegada brasileira que não era chique, né? Não era. Mas isso, ela, antes de vir com a pegada brasileira, ela teve um ateliê de alta costura, do Hum, mesmo padrão da época. Depois é que ela evoluiu, quando ela viu que o lugar dela era a América, é que ela evoluiu o trabalho dela, que ela viu que ela não podia concorrer na América fazendo o que se fazia no Brasil, que era basicamente ou copiar as roupas europeias, ou reinterpretar as roupas europeias, ou criar dentro do padrão das roupas europeias. Ela percebeu que ela só teria espaço e provocaria interesse dos compradores americanos se ela fosse legítima. Então, ela cunhou uma frase: a moda brasileira só pode ser internacional se for legítima. Isso era uma dela, era uma grande frasista. Né? Aí ela começou também a costurar muito para as estrangeiras que vinham aqui. A Kim Novak veio, foi no ateliê, comprou vestidos. Veio a John Joan Crawford. Crawford também. E veio na década ainda de início de 60, final de 50, a estrela dos Dez Mandamentos, Ivone de Carlo, foi também no ateliê, porque ela era fluente no inglês, muito desenvolta e fazia, e muito espirituosa, interessante, e fazia uma moda que o estrangeiro gostava. E na Oi, época. Hilde, É, desculpa te interromper, mas assim, eu queria saber essa personalidade dela, porque uma pessoa, primeiro que ela virou uma pessoa desquitada, o que na época era praticamente virar uma prostituta, né? Uma mulher desquitada com 3 filhos. Desquitada com 3 filhos, cria um negócio, inova no negócio. Ela era, como é que era a energia da Zuzu? ela era feminista. Ela nunca se preocupou com o fato de haver discriminação. Isso aí ela trabalhava, ela produzia, mas ela sabia que ela tinha que ter uma postura feminista. Por exemplo, nos anos 60, a mulher não era considerada criadora, por mais que criasse. Por mais que você vê que na Ródia, o Lívio só chamou homens. Então, Só no porque eles auge não achavam que a mulher era criadora. A mulher, ela estava subjugada a ser apenas costureira ou artesã. Não dava à mulher essa prerrogativa da criação. E então o ela Lívio Candan nunca chamou ela para o projeto da Ródia na Fenite. não. Então, a Zuzu Ângelo, que já estava começando a fazer uma moda com essa pegada brasileira, ela não podia ser chamada, porque ela era uma mulher. E não é porque o Rangan fosse preconceituoso nem nada. Era porque não se usava. E havia um estereótipo do costureiro, que eu pessoalmente acho que reduzia muito o costureiro. O costureiro tinha que ser afetado, o costureiro tinha que ser afeminado, porque ele tinha, não, até às vezes ele até nem fosse, mas porque ele tinha que é, alimentar aquela ficção de que todo costureiro era, na época se dizia pederasta, né? Às vezes nem eram, mas porque eles precisavam era a mise-en-scène da costura, era a mise-en-scène do gestual e dos exageros. A mulher queria isso. A mulher achava que isso qualificava a roupa que ela vestia.
qualificava a marca que ela vestia. E a Zuzu se insurgiu contra isso e começou a falar contra isso, que a mulher tinha que ser considerada criadora, que a mulher tinha que ter espaço, o mesmo espaço, na mídia e nos eventos. E ela conseguiu muito no Brasil, Muito, conseguiu muito mais muito. do que as outras, que eram. Havia mulheres que maravilhosas, como a Guta Teixeira, que trabalhou em São Paulo também, e não teve o espaço que ela merecia. Né? E a Zuzu, ela participou da fundação do Conselho das Mulheres do Brasil, criaram o Ano Nacional da Mulher, e ela era amiga da Rosemarie Muraro, Delaunay de Studas, das líderes feministas. Me mandou para Nova York em 1968 para um congresso feminista. Eu tinha 18 anos. Fez parte do Fashion Group, e me colocou no Fashion Group, que era um grupo de mulheres empresárias e criadoras que faziam moda. Então, ela foi muito além daquele momento, quando diziam que feminista não era feminina, que feminista era isso, era aquilo, eram mulheres grosseiras, eram mulheres mal vestidas, sujas. Enfim, coitada da feminista. Elas Agora, apenas queriam um lugar ao sol, queriam e, ser e, o- vidas como os homens eram, não é? E ela sempre fez isso, ela prestigiou a moda, ela prestigiou as artesãs da moda, muito, eram todas amigas. Ela sempre foi amiga das suas costureiras, das suas bordadeiras, das suas contramestras. Era um time. não, Era um o Fashion Group era uma coisa americana, ela conseguiu. lá nos Fashion Group americanos. Ela era a única brasileira no Fashion Group. Então, isso é uma loucura, porque ela abriu um caminho para o Brasil lá fora que até hoje o Brasil está correndo atrás, está tentando, né? Com essa identidade brasileira que até hoje a gente se pergunta qual é a identidade da moda nacional, qual é a identidade da moda nacional. Mas, mais do que isso, eu acho que esse espírito dela, não sei se era feminista ou se era livre, ela agitava muito, né, o Muito, Hilde? muito. Você sabe que ela foi para Nova York, que a Joan Crawford queria apresentá-la aos amigos. E a Hum. Joan Crawford, então, morava numa penthouse na Park Avenue e fez um jantar para ela magnífico, né? Com todas as. Que a Eugenia Shepard, que era a colunista de moda da época, e a Suzy, que era a colunista social da época, fizeram a cobertura deste jantar para Brazilian Brunette, a artista brasileira morena. Depois ela pintou o cabelo de louro, que ela viu que era mais adequado. Ela pegou as manhas. E ela tinha tipo bem judaico e achava que ela era judia. Ela não dizia que não era, não, porque o mercado era todo de judeu. E ela fez grandes amizades e foram grandes aliados dela. Porque na profissão, quando se é sério, valorize a competência e a qualidade do que a pessoa faz. Né? É incrível, porque eu sei o que me falaram quando essas estrelas chegavam no Rio, ela ia atrás, né? Porque ela não tinha relações públicas, ela ia atrás, né? A Motion Pictures Internacional tinha um presidente que representava toda a América Latina e o escritório era no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro. Ele se chamava Harry Stone. Aham. A Ocean Pictures reunia todas as empresas de cinema de Hollywood. A mulher do Harry Stone era uma das clientes da mamãe e ela se vestia com a mamãe. Então, quando chegavam as estrelas, o Harry Stone levava no ateliê de mamãe. Outro que levava as estrelas no seu ateliê era o Jorginho Guinle. E tinha uma coisa muito engraçada, porque o ateliê era em casa
E mamãe sempre gostou de coisa antiga, de antiguidade, de coisas boas, sempre foi muito refinada para casa. E o Jorginho Guilherme chegava, começava a virar os pratos, porque como o Jorginho Guilherme era um bilionário daquela época, ir na casa de uma estilista de classe média do Rio de Janeiro, apesar de ser uma casa em Ipanema e tudo, mas para ele isso era uma aventura, porque os ambientes em que ele vivia eram os grandes ambientes do mundo. Do mundo. E ele chegava lá no ateliê e começava a virar os pratos, virar os cinzeiros, virar as peças, para ver qual era a origem. A Joan Crawford, ela foi atrás. Ela veio como presidente da Pepsi Cola, ficou hospedada no Copacabana Palace, e ela telefonou para o Copacabana Palace. E foi atendida, e foi ao Copacabana Palace, e ficaram amicíssimas. Sensacional. Não é sensacional? Sensacional. Agora, por falar em amiga, ela era amiga do Chico Buarque? Como é que é essa história? Ela era amiga do Chico. Mamãe, quando o Stuart morreu, morreu não, desapareceu, meu irmão, que era o militante estudantil. Nós vamos falar disso em seguida, então. Ela passou a identificar o Stuart com o Chico fisicamente, pelas coisas que o Chico cantava. E eu já tinha feito teatro com a Marieta, mamãe conhecia a Marieta. E a mamãe foi lá também na casa do Chico e ficaram amigos. E mamãe não saía do ateliê no Leblon, aí já era no Leblon, na loja, passava na casa do Chico, na Gávea, aí ele conversava, ele consolava ela. Ele foi uma pessoa maravilhosa para a mamãe, naquele desespero, naquela busca. E ela aí pegava o túnel, que hoje leva o nome dela, e Dois ia para irmãos. casa na Barra da Tijuca. Ela agora morava na Barra da Tijuca, numa casa também. Ela sempre gostou de casa. Não, e o Chico fez a música Angélica para ela, né? Porque é uma Ela música fez, que foi a parte única do música, coração. a única música que ele declarada, né, que é uma homenagem a uma pessoa, né, do Chico, é a Angélica, que hoje eu faço questão de, sempre fiz, não foi hoje, não, sempre fiz. E ele compôs a música depois que ela morreu, né? É questão de estender essa música a todas as mães de todos os desaparecidos. Virou uma espécie de hino das mães dos desaparecidos políticos, né? Então, vamos falar disso. Então, nos anos 60, se instaura no Brasil o regime militar, a ditadura. Sua mãe, a Zuzu, estava no auge, bombando como costureira, enfim. E o seu irmão, o Stuart, começa a militar. Qual Militância que é, qual que é a sua estudantil. memória disso? Como é que foi isso? Olha, em 1964, meu irmão devia ter 18 para 19 anos, né? E eu compro muita foto em leilões de fotos antigas e encontrei uma foto no dia em que houve o golpe de 64. As mães dos jovens estudantes, que eram militantes estudantis, que faziam universidade, correram para a porta do Palácio Guanabara, procurando seus filhos, porque começaram a prender todo mundo, né? Tanto que lá em Niterói eles fecharam um estádio inteiro de prisioneiros. E eram tantos prisioneiros que eles tiveram que mandar um navio para colocar mais. A Maria mandou um navio para colocar mais prisioneiros. Era muito prisioneiro. Então, todo mundo começou a ser preso e as mães correram. E eu encontrei uma foto da mamãe, identifiquei a mamãe na porta do Palácio Guanabara. 64 já tinha começado aquele desespero. Eu não imaginava que fosse tão para trás. Leda Castro Neves era uma grande amiga dela, que era sobrinha da Yolanda Costa e Silva. E aí a mamãe falou com a Leda: Leda, eu preciso costurar para a dona Yolanda Costa e Silva, porque o meu filho está na militância estudantil
estão matando jovens, eu tenho medo que matem o meu filho. E eu tenho que ter alguém a quem recorrer, se prenderem o meu filho. Então, a Leda fez. A Yolanda não sabia disso. Isso aí é para a história. Estamos fazendo história, né, Lívia? E aí a Leda fez a aproximação, a dona Yolanda foi lá, adorou a mamãe, adorou as roupas. Aí fez a roupa para ir para receber Indira Gandhi, fez a roupa para receber a rainha da Elizabeth. Todas as roupas importantes eram zuzuãs. Yolanda Costa e Silva, primeira-dama, mulher do general Costa e Costa Silva, e do AI-5. Silva. E a dona Yolanda era estilista, era cliente da mamãe. Até que a mamãe fez uma viagem a Paris, ela ia a Londres, a convite da Celanise, que eles queriam lançar no Brasil o Lurex. E ela, afinal, ela começou a fazer as roupas de Lurex no Brasil. A Celanise era a indústria de fibras. E ela passava por Paris. E ela falou: dona Yolanda, a senhora podia me recomendar para o embaixador? Naquele tempo, Lina, tudo era tão distante. Não tinha internet, não tinha fax, não tinha xerox, o telefone não funcionava. Então, era aquela coisa, vai a Paris e aí conhecer o embaixador. Ser embaixador assim, é ser imperador, entendeu? Do Brasil e da França. E lá foi ela para Paris. Chegou em Paris com a carta da dona Yolanda, saía, grande estilista, Zuzu Anjo, papapá. Chegou com a carta da dona Yolanda lá, sabia que ia ser atendido, o nome da pessoa procurada. Chegou lá, ela foi super maltratada na embaixada. E depois, através de terceiros, ela soube que a dona Yolanda tinha mandado recolher a carta. Dona Yolanda era trairíssima, bem traíra. E ela ficou tão zangada. Sabe o que a mamãe fez? Ela chegou e mandou a conta de todos os vestidos. Entendeu? Vestido da Tiragante, vestido da Elizabeth, vestido. Então, a dona Yolanda esqueci de cobrar. A dona Yolanda também não perguntava, ela ficava. A dona Yolanda ficou uma filha e mandou para ela o dinheiro todo, na mesma hora, com uma carta desaforada. E a mamãe respondeu assim: dona Yolanda, recebi o seu pagamento. Eu quero lhe dizer que eu estou aguardando inspiração para responder a sua carta à altura. Esperta, né? Para responder a sua carta à altura. E aí acabou a dona Yolanda Costa e Silva, acabou o contato com o militar, acabou pistolão. Porque ela não era fácil, ela não levava desaforo para casa. A dona Yolanda era uma pessoa, realmente, ela era uma mulher de um porte muito bonito, muito desembaraçada, inteligente, vestia muito bem as roupas, mas ela não era uma pessoa assim que a gente pudesse confiar nela. Quando vinha a rainha Elizabeth, vou contar outro caso, um dia a gente fala da moda. Quando vinha a rainha Elizabeth, a dona Yolanda estava, ela e a dona Yolanda estavam nos amores. E a dona Yolanda falou: ah, vamos fazer um vestido, para eu dar um vestido de presente para a rainha Elizabeth. Aí a mamãe foi, se formou e falou: olha, dona Yolanda, vestido não pode, porque pelo protocolo britânico, ninguém pode dar roupa para a rainha. Mas joia pode. Então, vamos fazer uma roupa que seja uma joia para a rainha Elizabeth. E mamãe era muito amiga do pessoal da H. Stern, sempre tiveram muitas clientes iam da H. Stern iam lá, havia esse vínculo profissional.
E a Gaster também se entusiasmou e mamãe desenhou uma roupa que vinha aqui com uma grande, quase era uma capa em que metade dessa pelerine era uma teia de pedras preciosas. Era uma... Hilde, você tem registro disso? Nós temos o desenho. Ah, Temos o desenho. E aí a mamãe fez a roupa. Deu um trabalho, que era uma capa de zibeline branca, mandou fazer a caixa especialmente azulão, uma caixa linda de cetim, forrada por dentro, para botar a capa real. E a rainha com o iate Britânia dela, fundado na Baía de Guanabara. E a dona Yolanda ia na festa. Dona Yolanda chamava Britânia de Birmânia. Eu vou no Birmânia, vamos. E aí fez o vestido da dona Yolanda, lindo o vestido dela também, todo bordado para a recepção, para a rainha. Bem, um dia, aí eu já estava trabalhando na Nina Chaves, que eu fui trabalhar na Nina Chaves com 18 anos. E a dona Yolanda, a dona Rainha, veio em 68. E eu fui trabalhar eu não tinha ainda 18 anos, tinha 17. Eu fui trabalhar em final de 67 para 68. E aí, em 68, vi a rainha e eu já estava na Nina Chaves. A Nina publicou que a dona rainha ia receber essa capa real, o desenho, publicou com tudo, saiu no Globo. Aí o Ibrahim Suede ficou furioso, que o era o furo não foi. concorrente. O furo não foi dele, porque eu trabalhava com a Nina Chaves. Então, o furo foi da Nina Chaves. E Nina Chaves era muito amiga da minha mãe. Então, quando o Ibrahim viu aquilo, ele ficou enfurecido. E ele jogava com o Costa, chamava Costa Silva de Costa. Ele jogava baralho com o Costa e Silva. E eles eram deslumbrados com o Ibrahim Suede. Enquanto a Nina Chaves debochava da dona Yolanda, falava mal dos brincos dela, aquele estilo da Nina de ser mordaz, da época. E aí, como é que se diz? O Ibrahim convenceu que era uma coisa muito cafona da capa para a dona Yolanda, para a rainha. E aí a dona Yolanda ficou preocupadíssima, né? E aí a Yolanda vai e cancela a capa. Depois de todo o investimento da Gaster, do investimento da mamãe, do trabalho de meses, cancela a capa. E já tinha saído a notícia. E o que o Ibrahim faz? O Ibrahim vai, e a gente soube pelo Ibrahim que ela tinha cancelado a capa. Bomba, bomba, bomba. Buzunta, costureira buzunta, ele usava esse termo. Diz que dona Yolanda encomendou uma capa para a rainha. Isso é mentira! Acabou com a notícia da Nina, acabou com a mamãe, acabou com a Gaster. Enfim, foi um desastre. E eu estava assistindo isso na televisão na hora. Toco o telefone, eu atendo o telefone. E falam: é da casa da Zuzuanja? É sim. Eu queria falar com ela sobre a capa. E eu falei: não, você não precisa falar com ela sobre a capa, porque a Nina já escreveu uma matéria que se chama A Capa e a Contracapa. E ela está contando tudo. Aí que eu voltei a história toda, porque aí que eu fechei a coluna com essa matéria, a capa e a contracapa, ou seja, a Nina revidando o Ibrahim, revidando a Dona Yolanda e contando a história toda, de verdade. E ela, então, teve poder para tirar, puseram um anúncio no lugar da matéria. Entendeu, Lília?
E nunca saiu a história da capa e da contracapa. Ah, Entendeu? Essa história nunca saiu. Ninguém nunca soube por que a rainha não ganhou a capa. O que aconteceu com a capa? Pois é, isso é um mistério. A mamãe dizia que a capa estava já navegando na Britânia, que ela tinha alugado uma lancha e dado a capa de presente para a princesa Anne. Mas eu acho que aí é querer demais que as pessoas acreditem nisso. Eu nunca acreditei. Mamãe, eu não acredito nisso. Como ela ia pegar e levar uma capa? Eu acredito que ela desmanchou a capa e a H. Stern recuperou as coisas, porque eu também As nunca pedras. vi as pedras. Zuzu Angel, anjo. Anjo virou um símbolo dela. O Stuart, da hora, desaparece. Então, eu queria que você contasse rapidamente isso, e eu quero muito saber a história, por que ela teve que desfilar na casa do cônsul em Nova York, no desfile em que ela denuncia o que estava acontecendo aqui no Brasil, especialmente com o Stuart, que é o filho dela, seu irmão. Contextualizar. Na época, os estudantes foram imediatamente queimados e foram impedidos de cursar os seus cursos das universidades e tiveram que ir para a clandestinidade. Lilian, eles eram jovens, estudantes, já. Meu irmão fazia economia, né? Não eram pessoas perigosas, eram estudantes da classe média, também da classe alta, também tinham pessoas que faziam militância em teatro, na área cultural, mas não eram militares, entendeu? Não eram pessoas treinadas para fazer guerrilha. Quando eles começaram a fazer a tal da guerrilha urbana, foi com o coquetel Molotov, enquanto o governo tinha os canhões, o governo tinha máquina de guerra, o governo tinha os purões, tinha máquina de tortura, mandava militares para o exterior para prender e a torturar, mandavam buscar instrutores de tortura. E esses jovens eram jovens dos livros, eram idealistas. Eles se insurgiram contra a ditadura militar. Eles se insurgiram contra a censura, contra a ausência de liberdade, contra a proibição de ler os livros que queriam ler. Eles se insurgiram contra também as desigualdades no Brasil. Isso tudo foi virando uma bola de neve. Então, quando o Stuart precisou assumir, porque precisava assumir, ninguém podia aparecer, os estudantes que eram envolvidos nesses grupos de protesto, que escreviam ditadura nunca mais, pichavam, eram os idealistas, eram os jovens. E eles trucidaram aqueles jovens da maneira mais cruel, mais perversa, sabendo que eles não ofereciam perigo. Porque eles precisavam de um pretexto para manter aquela máquina. Eles precisavam do inimigo. Eles criaram o inimigo interno. E quando o Stuart desapareceu, mamãe ficou anos procurando ele, desesperada. Escrevia cartas para o presidente da República, para ministro, foi para os Estados Unidos, foi recebida pelos senadores, porque meu pai tinha um tio que tinha sido ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos, sabe? O que era ainda Sidney Foster. E foi tanto sofrimento, tanto desespero, e que quando ela teve a notícia de que meu irmão tinha efetivamente sido assassinado, ela criou uma coleção de protesto. Foi a primeira da história da moda, porque ela já tinha usado de todas as suas possibilidades, escrito carta, mandado flor para túmulo de filho de militar,
tudo que ela podia, ela fez. Tentado audiência com o cardeal do Eugênio Salles, não receber parentes de desaparecidos. Tentava, só que recebeu foi Dom Helder Câmara e Dom Paulo, lá, muito amigo dela, Dom Paulo Evaristo Artes. Enfim, tenho cartas dele para ela. Então, ela resolveu fazer na casa do cônsul-geral do Brasil, em Nova York. Ele também costurava para a mulher dele, porque ali era território brasileiro. E pelo AI-5, se você fizesse qualquer protesto, qualquer declaração, qualquer insinuação de que havia ditadura no Brasil, você era preso, torturado, morto, desaparecia. Abordou o seu sofrimento de um modo singelo, infantil, que podia ter sido feito crianças, nas roupas com faixa de luto. Fez uma noiva toda bordada, assim, como se fosse por crianças, desenhos infantis alusivos a isso. Quando ela recebeu a denúncia, que foi através de uma carta de um prisioneiro que também estava na base aérea do Galeão com o Stuart, um prisioneiro que depois se tornou um escritor chamado Alex Polari da Alverga. Quando ela recebeu essa carta, ela teve aquele ímpeto e criou uma coleção de protesto político, a primeira na história da moda. Fez esse desfile de protesto na casa do cônsul, foram todos os jornalistas internacionais correspondentes, escreveram sobre isso. Além disso, os senadores americanos, os ministros da Suprema Corte escreveram aqui. Esse tio, que era da Suprema Corte, escreveu para o Leomar Balieiro, que era presidente da Suprema Corte aqui. Os senadores, a família do meu pai, que lá nos Estados Unidos todo mundo tem os seus parlamentares, né? Eles escreveram, que era o Fred Church, o Edward Kennedy, escreveram para o Congresso brasileiro, querendo uma resposta sobre o Stuart Angel. E o Stuart nunca apareceu, entendeu? E a música do Chico conta essa história, conta que o Stuart foi jogado de avião e ele pode estar no fundo do mar. E a moda que ela desfilou também contava isso, sabe? Essa é a história, Lília, é muito triste. E ela, então, no momento em que ela conseguiu abrir as portas do mercado americano para ela, houve essa tragédia na vida dela, sabe? E ela continuou criando, porque ela, como dizia o Chico, era uma pessoa que sofria, chorava de desespero e rindo, porque ela juntava, ela não perdia o elan de viver e de criar e de realizar, porque ela adorava o trabalho dela. Dizia que a moda era uma cachaça. E a Bergdorf Goodman teve várias coleções dela, a Saks Fifth Avenue, a Lord & Taylor, a Neiman Marcus, a Não, foi um Bloomingdale. sucesso. Não, ela tem um sucesso internacional que é uma coisa impressionante. É um dos poucos casos de sucesso. Estados Unidos. É. E isso, O ela conseguiu, Hilde, mostrando as nossas baianas, lançou em 69 Maria Bonita e Lampião, lindos, de seda pura, tão bonito, com cartucheira, sempre o temático, mas sempre muito, muito delicado, muito refinado. Quando foi inaugurado o Instituto Zuzu Angel aqui, a Eleanor Lambert, a amiga do Caio Alcântara Machado, que apresentou a Eleanor a Zuzu Angel, e que era a mulher, e o Caio era amigo da Zuzu, muito. E a Eleanor foi a mulher que lançou a moda americana na França, naquela exposição de Versailles. E ela escolhia os mais bem vestidos do mundo. E a lista badaladíssima. E ela era presidente do Conselho Consultivo do Instituto Zuzu Angel. Ela criou um grupo de conselheiros, tinha Valentino, tinha Givenchy,
tinha Saint Laurent, tudo isso no conselho que a Elinor criou para o Instituto Zuzu Angel. Mary McFadden. Então, a Elinor veio para a inauguração do Instituto e declarou o seguinte, eu tenho essa fita, a Zuzu Angel foi o Christian Lacroix do Brasil 10 anos antes do Christian Lacroix. O Christian Lacroix é um costureiro francês consagrado. Nunca utilizaram o Christian Lacroix porque ele colocou as moças de Arles com aqueles babadinhos, com aquela coisa assim típica, porque existe um brio da França. No Brasil, infelizmente, nós não temos o brio da nossa cultura. Tudo que é bom a gente diz. Espetáculo musicado é o máximo, parece Broadway. O filme parece Hollywood. Entendeu? O brasileiro tem essa distorção, esse pensamento colonizado, que o bom é o de fora. Sempre, até hoje. Ô, Hilde, me conta uma coisa, eu queria saber sobre dois personagens. Um é como a Elke Maravilha entra na vida da sua mãe e do seu irmão. E outro, eu queria saber, no filme que Patrícia Pilar interpreta a Zuzu magnificamente, quem é aquela amiga que está sempre com ela? São várias amigas numa só. Na verdade, a grande companhia da mamãe na busca nos quartéis era a minha tia Virginia Vale, que depois escreveu um livro sobre ela, reunindo os manuscritos dela, né, que você viu na exposição do Itaú. A minha tia Virgínia, mas ela tinha outras amigas também, que eram suas companheiras. Ela tinha uma amiga, por exemplo, que era completamente alienada, riquíssima, tomava café na cama todo dia, lendo coluna social. Um dia ela abriu a coluna social do Zósimo e leu lá. Zuzu Anja foi ontem no Hotel Sheraton, entregou o dossiê do Stuart Angel para o Kissinger. Essa minha amiga da mamãe, que ficou minha amiga depois, quase teve um desmaio, porque foi ela que levou a mamãe no Sheraton, sem saber que... Ai, eu vou ser presa! As amigas da mamãe, muitas delas burguesas, morrendo de ai, a Zuzu, eu vou ser presa, mas elas não deixavam de ser amigas dela. Isso é muito bonito. Era um Brasil assim, que agora não é mais, infelizmente. E a Elke Maravilha, como é que entra A na Elke história? era modelo da mamãe. A mamãe adorava a Elke. Elas ficavam conversando na loja até de madrugada. A Elke cantava, dançava. Ela era uma queridinha. Elas se gostavam. Ela era totalmente solidária com a mamãe. Uma vez eu ia com a Elke, era a Elke, o Grande Otelo e eu, para São Paulo, fazer o programa do Silvio Santos, que durava o dia inteiro, para lançar um filme que nós fizemos juntos, que chamava-se Barão Otelo no Barato dos Bilhões. Quando nós estávamos no aeroporto Santos Dumont, esperando ser chamados para embarcar, tinha umas colunas de mármore, que ainda tem, onde estavam os cartazes de procura-se, com jovens, todos lá. E lá no alto, o meu irmão. E nós sabíamos já que ele tinha assassinado, porque eles faziam isso. Matavam e depois procuravam, para dizer que não mataram. E aí, a Elke, num ímpeto, que ela era muito assim, forte, intensa, ela arrancou o retrato, rasgou o retrato do Stuart e do coisa. Lília, eu fiquei gelada, porque eu sabia que se eles soubessem que eu era irmã do Stuart, eu ia morrer. Entendeu, Lília? Porque era assim. Era essa a regra do jogo. E imediatamente vieram 2 policiais. O que a senhora fez? Ela falou, eu rasguei, mas por que a senhora rasgou? E ela falou, porque ele é meu irmão. Aí eu me senti tão pequenininha, porque eu não podia dizer que era meu irmão. Entendeu, Lília?
E ela rasgou aquela coisa e eles prenderam ela imediatamente. Prenderam a Elke e eu fui com o Grande Otelo para. Eu falei, Otelo, eu vou para casa, agora tem que avisar a Salvaes. Não, Hilde, vamos para São Paulo, porque o Silvio Santos é muito amigo dos militares e ele vai salvar a Elke. Vamos pedir a ele. Ingenuidade do Grande Otelo. Fomos. Eu na poltrona atrás do Grande Otelo. Quando a gente está aterrissando, a gente vê aqueles aviões brucutus na pista do aeroporto de São Paulo. Barulhos, né? Aqueles aviões cinza, tudo fechado. E, na mesma hora, eu achei que era para prender a gente. Né? Nisso, o Grande Otelo que estava na minha frente me passou uma espécie de um bilhete em que ele estava escrito assim: procura fulano de tal, o telefone, que era o vereador amigo dele. Ai, coitadinho. E isso nunca ia adiantar de nada. Mas não era para prender a gente, que o Brucutu estava lá. Aí descemos. Você não sabe o que era, Lília, do medo, do susto. Fomos para o Silvio Santos. Quando chegou no Silvio Santos, o Otelo foi lá correndo, contar. E eu corri para o telefone público, que tinha o telefone público no corredor lá da sala de espera, para ligar para minha mãe, para avisar ela que a Elke tinha sido presa, que tinha que dar um jeito. E liguei para uma amiga também que conhecia um delegado. Eu sei que esse delegado conseguiu soltar a Elke alguns dias depois, mas ela criou muitas situações. Ela montou o salão cabeleireiro lá, ensinando as meninas a se pentearem, se maquiarem, as outras presas. Deu todo tipo de todo tipo de teatro, desfile de moda. Foi alegria para aquele pessoal lá. E se fingia de louca. Mas eu Tá. queria que você me contasse a grande memória que você tem da sua mãe e do seu irmão. Eu tenho a mamãe cantando para nós. Ela era uma mãe devotadíssima. E ela cantava canções de ninar para nós. Qualquer dorzinha que a gente tivesse, ela cantava as cantigas mineiras. Tim, 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 oh, lá, lá. Quem não gosta dela, de quem gostará? Quem não gosta da Hildegarde, ou então, quem não gosta do Tuti. Era assim. Era o apelido do Stuart, né? Então, era essa coisa singela dela, como era a roupa dela. Mineira, singela, brasileira, natural, verdadeira. Assim era minha mãe. E teu irmão? O meu irmão era um intelectual, oso, lindo, mas lindo de capotar de beleza, que nunca se ligou nisso. Mamãe quis dar o carro para ele, ele não quis. A mamãe trazia 2 jeans, ele só tem 2 pernas. Sempre assim, não tinha nada, não tinha roupa, tinha 1 ou 2 mudas de roupa, um par de sapato. Ele sempre foi totalmente despojado. Ele era um idealista intrínseco, profundo, entendeu? Seus valores eram reais. Falava vários idiomas, gostava de música, praticava, foi campeão, deu 2 títulos de remo para o Flamengo, fazia capoeira, fazia alterofismo, jogava tênis. Ele era um homem do esporte, dos livros e dos ideais. Não ligava, nem sabia, eu acho que era tão bonito, e a aparência para ele não tinha a menor importância. Querida, e para terminar, mais uma pergunta. Conta do Instituto Zuzu Angel, que hoje é Casa Zuzu Angel. Como que a gente pode. Eu preciso visitar e conhecer, eu sou louca para ver todo o seu acervo, que eu nunca fui, não sei como, Você mas. tem que ir, vai ser a primeira jornalista de moda aí. Você tem que ir, porque a gente guarda aquilo como um tesouro, uma joia bem guardada. Porque, como nós não temos recursos, nós não podemos abrir a casa ao público.
Ela é um grande acervo, muito bem conservado, mas que só abre, eventualmente, quando há uma exposição, com hora marcada, com reserva, e para ter um controle, porque nós não temos recurso para ter lá um policial dia e noite. Então, é uma joia bem guardada do Rio de Janeiro. Você não nega o DNA, né? Não nega a herança, porque essa história toda poderia ser mais uma história perdida e você conseguiu agarrar e construir mesmo, deixar ela ali consolidada de uma maneira que eu sei o quanto é difícil conservar uma roupa, manter uma história, o custo disso. Eu só posso te dar muitos parabéns. Nós temos a coleção da Carmen Arinque Veiga, Nossa, maravilhosa, toda conservada. Também a coleção de bijuterias da Carmen Marinque Veiga, lindas. Nós temos tudo isso, maravilhoso. E já tive jornalistas internacionais lá, documentaristas, mas e uma reportagem do jornal de bairro do Globo. Aliás, o Globo sempre apoiou muito a Zuzu Anjo, mas e a Folha também. A Folha foi fundamental para descobrirem o assassinato da Zuzu Anjo. Mas isso é outra entrevista. Lília, é muita coisa. Hilde, é um prazer estar sempre ouvindo as histórias com você, porque é tão importante a gente preservar mesmo essa memória para evitar, né? Eu tenho lá Marco Rica, todos esses. Guilherme Guimarães, eu tenho tantas roupas, tenho a história do Guilherme Guimarães, tanta coisa maravilhosa que eu achei que não podia ficar só restrita a Zuzu, já que não há outra instituição que cuida desses nossos artistas sensacionais. Zé Ronaldo tem os croquis todos do Zé Ronaldo. Não, olha, o próximo a gente tem que fazer pessoalmente, eu no Instituto com você. Combinado? Combinado. Muito obrigada, viu? Vai ser um prazer. Obrigada por esse momento assim histórico mesmo. Um beijo bem Obrigada, grande, Lília. Hilde. Um beijo, meu amor. Então, se você gostou desse vídeo, que é um vídeo histórico, que conta a história de uma mulher guerreira, batalhadora, um exemplo para a moda brasileira, para a história de vida, deixa aqueles 3 Cs. Curte, comenta e compartilha.